Então, ele trabalha com disc jockey e cobra R$ 200 fixo, ou seja, para entrar na festa ele cobra R$ 200. Só que ele cobra mais 90 por cada hora trabalhada. Então, o negócio é esse, passou uma hora, R$ 90, mais uma hora, mais 90, mais uma hora, mais 90. Nem sempre é assim, né? Uhum. Nem sempre um crescimento na natureza, em dinheiro, é algo constante. As coisas costumam ter crescimentos exponenciais. Sei lá, o preço do Bitcoin, por exemplo. No primeiro ano cresceu 10 vezes, no segundo 100 vezes, no terceiro 15 mil vezes. Então é assim, algumas coisas são assim. Quando elas não são, quando elas são constantes, como é o caso aqui desse DJ, então a gente usa retas, a equação afim para descrever. A equação afim você já conhece, aquela y igual a x Sim. mais b. Muito bem, então a ideia é ler esse enunciado e conseguir responder essas 4 perguntinhas. Então tenta fazer a primeiro. Leia Tá. aí, eu acho que você vai concluir comigo que na prática ele está te pedindo para você dizer qual é a equação que descreve a grana dele, em função do tempo. Hum. Mando foto, então? Essa aqui Não, foi. é mesmo. Não tem muito o que fazer. Tu entendeu o que fazer? Sim. Entendeu. E deu quanto? Y igual a vezes 90 mais 200. A vezes 90? O X não seria. Ah, não, calma, o X. O x é a quantidade de horas trabalhadas. Então ele Tá. é uma Então variável aqui. A é igual a 90, então, é O a é isso? 90, isso. O a é o Isso. coeficiente angular. Então tá O bom. a, o coeficiente angular, ele é sempre o cara associado à variação. Uhum. Então aqui o que vai variar? Vai variar a grana do cara a cada hora que passa. Quanto? 90. Então o coeficiente angular é esse 90. Então é 90x mais 200. Isso, y é igual a 90x mais 200. Maravilha. Agora, a b eu falo. Essa função é uma função afim? Sim, porque ela descreve um crescimento homogêneo. Um crescimento em Uhum. que tu varia a mesma quantidade de x, tu cresce sempre a mesma quantidade de y. Tá bom? Então por isso ela é descrita por essa equação, y igual a x mais b. E assim vai, e assim vai. C. Quantos reais recebeu se trabalhou em uma festa por 2 horas? Agora que tu tens equação, dá para descobrir, né? Uhum. Isso é fácil. Então faça aí, por favor. R$ 380. Muito fácil. E a D? Tá, isso que eu vou fazer também. Também. Só fazer a conta aqui. Hum, 3 horas e meia. Oi? O que tu falou? 3 horas e meia. 3 horas e meia. Muito Isso. bem, então significa que ele tem que trabalhar por 3 horas e meia para ter essa resposta aí. Muito bem. Muito bem, minha amiguinha, agora eu quero que você leia o problema 2 e me diz se você sabe começar. Tá bom. Tá, dá pra fazer. Dá para fazer? Poxa.
O quê? Sabe começar, então? Sei. Legal, Acho então, que sim. na hora que você encontrar o bem e o que, me fala. Tá bom. Eu não tô conseguindo fazer A, não. Tô pensando aqui, mas tá difícil. Hum, Eu montei a equação, mas eu não tô sabendo resolver. porque você tem dois dados aqui. Uhum, Então, é como se fossem os problemas que você me trouxe. Só que nos problemas que você me trouxe, a gente tirou os pontos do gráfico. Na verdade, um deles não, né? Um deles os pontos estavam no enunciado. Aqui os sei. pontos também estão no enunciado. Esse é um ponto Ah, e esse é tá. outro. Sacou? Entendi. Só tem que identificar aqui E que, agora. como o enunciado falou, a quantidade de camisas é o X, né? Uhum. Isso aí. Beleza, então boa sorte. Ah, então tá. Agora acho que agora dá pra fazer.
Eu mando foto aqui do cálculo? É só me dizer. Tá bom. O Q deu 11/5 e o B deu 1.600. Maravilha, Tá senhorita. certo? Certinho. Agora você pode achar a B, então, a respostinha da B. Então tá bom. Deixa eu ver. 800, tá bom. Deu R$ 3.360. É verdade. Aí, ó, você tá fera. Acho que alguma coisa te assustou nessa matéria. Acho que sim. Muita letra, provavelmente. Muita letra. Muito bem. Blá, blá, blá. Um monte de blá, blá, blá. De tudo isso, só quero que tu repare uma coisa aqui, tá? Uhum. Obviamente, quando a gente olha para um gráfico, é possível observar informações da equação e vice-versa. Quando a gente olha para a equação, dá para imaginar a coisa do gráfico. E assim vai. Ok? Por exemplo, aqui nós temos uma coisa muito interessante acontecendo. Nós temos uma equação e um gráfico que representa ela. Se você olhar aqui, o -1, o B, o coeficiente linear, é justamente o ponto onde a reta cruza o eixo Y. E é isso que a gente espera, né? Uhum. Nós Tá. esperamos isso. O valor sozinho, o B, o coeficiente linear, ele é chamado aqui em Portugal de ordenada e nos Estados Unidos de Y-intercept, que é justamente onde a reta cruza o eixo das ordenadas, sacou? O eixo Y. Uhum. Então, tá aí, coeficiente linear. Agora, outra coisa interessante de você ver é notar que o nosso A aqui é positivo, certo? Sim. E o que acontece? A reta é inclinada, ela não é declinada, ela é crescente. Sempre que tu tiveres o coeficiente angular positivo, tu tens uma reta crescente. Outra coisa, quanto maior for o valor do coeficiente angular, mais inclinada ela é, tá bom? Tá bom. Se tu tivesse, sei lá, 1 milhão aqui, tu ia ter uma retona assim, ó, bem inclinadona. Depois eu Beleza. vou te mostrar umas coisas lá no GeoGebra, tu vai perceber mais ainda. Nos Estados Unidos, em especial, os alunos eles usam uma técnica para encontrar o A chamada Rise over Run. Rise é tipo crescimento e Run é corrida, né?
Então, o rise é o crescimento vamos dizer assim, para cima, né? E o run é a corrida lateral. Tu pode pegar 2 pontos e perceber o rise over run. Por exemplo, o rise aqui é do menos 1 para 3, ou seja, 4. E o run foi do 0 para 2. 2, o mesmo coeficiente angular que a gente tem aqui, beleza? Uhum. Então, uma outra forma meio boba que os americanos gostam bastante de usar, eu acho que ajuda. Porque nós, brasileiros, chamamos de coeficiente angular, linear, a gente não percebe tanto as coisas, né? Por exemplo, o nome coeficiente angular ele só vai fazer sentido de verdade mesmo quando a gente está lá no terceiro ano e aprende que o coeficiente angular ele também é a tangente do ângulo. Né? Sim. Lembra que o A é a tangente Uhum. do ângulo alfa ou teta, tanto faz. Bem, mas por quê, né? Se tu lembrar, a tangente não é cateto oposto pelo cateto adjacente? Isso. Bem, se tu notar bem, né, o cateto oposto aqui é esse cara, se a gente for pensar num triângulo, que é o delta y, a gente pode pensar como delta y, e o cateto adjacente é esse cara, que a gente pode pensar como delta x, certo? É verdade. Então é tudo uma coisa só, matemática é assim. Beleza? Uhum. Legal, né? Que bom. Então, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Vamos continuando. Aqui veja que tem um monte de retas paralelas. Né? O que essas retas vão ter em comum na equação delas? Saberia me dizer sem olhar? O Veja que B. elas têm a mesma inclinação. Não, elas têm a mesma Não, calma. inclinação. Isso. Mas elas também. Elas Não, definitivamente têm pera. o B diferente, porque essa aqui está cruzando num ponto, Ah, é essa aqui está verdade. cruzando Ai, no meu outro. Deus. Então, quando elas têm a mesma inclinação, tu está falando de mesmo coeficiente angular. Isso foi o que eu quis dizer. Foi mal. Isso. Show de bola. Muito bem. E é isso. Agora eu quero que tu faça uma continha aí para mim. Uma continha. Ou melhor, tu faça um gráfico aí para mim, tá bom? Uhum. Bem, eu vou fazer um, depois tu faz outro, tá? Tá bom. Então, vamos lá, minha amiguinha. Vou pegar o B aqui e vou colocar aqui. E é isso, mano. Vamos lá. Quando eu faço retas, né, quando me pedem, faz uma reta aí, eu tento pegar números fáceis para fazer a conta. E já percebi algumas coisas. Por exemplo, essa reta vai ter que cruzar o y no 4, vai ser decrescente, tá ligado? Eu não vou cego. Eu vou tentando perceber uma coisa ou outra. Então, como é que a gente vai fazer aqui, minha amiga? Eu vou dizer, por exemplo, que o nosso primeiro ponto vai ter o x igual a 1. Então, eu vou ter y igual a menos 1 mais 4, ou seja, y igual a 3, certo? Certo. Eu vou ter um outro ponto que o x vai ser 2. Então, eu vou ter y menos 2 mais 4. O y é 2 também. Então, nós temos dois pontos. Temos o ponto 1 e temos o ponto 2, 2. Tudo bem? Ponto 1, 3, Uhum. ponto 2, 2. E agora, com esses dois pontos, a gente pode construir a nossa reta. Vamos pôr o ponto 1, 3 primeiro. Mas antes, vamos perceber alguma coisa, olha só. Os nossos x's param no 2. Então, eu não preciso ficar fazendo até o 10 aqui, até o 100. Não faz sentido. Só faço o 1 e o 2 e pronto, né? Uhum. Assim já tá bom. E os nossos y vão até o 3. Então, com a mesma distanciazinha aqui, eu posso fazer, né? Vamos lá. Sei lá, eu posso colocar 1, 2, 3 e até o 4 para depois fazer a reta cruzando lá, beleza? Uhum. Lembrando que esse é o y, esse é o x. Então, veja, eu não vou ficando colocando número aleatório, número na louca. Eu observo o que eu tenho para pôr no meu gráfico. Não é? Para Isso. ficar bonito. E agora eu vou pôr os pontos. Então, o ponto azul aqui é o ponto 1, 3. Ponto A. Vamos chamar de A. 1 para x, 3 para y. E o outro ponto é o 2, 2. É o ponto B. 2 para x, 2 para y.
a gente só faz assim, ó, que daí fica mais esperto, fica mais direto, né, as coisas. E agora eu faço uma reta aqui, que eu sei que vai começar no 4, cruzando os meus pontos. Maravilha, né? Uhum. Mais bonito que isso, só se jogar num programa. Pronto, então eu fiz aqui, eu vou te mandar uma foto de tudo que a gente já fez hoje. Beleza. E eu vou querer que você depois faça um problema como esse. Tá bom? Eu vou colocar um desses para você resolver. Eu fiz uma reta decrescente, né? Lembra que eu tinha dito que ela era decrescente? De fato, deu. Uhum. Agora eu vou te dar essa outra reta aqui para você fazer. E vou te mandar no WhatsApp. Ok. Aí eu faço essa daqui agora? Sim. Eu só tô com uma dúvida aqui. Quando você escolheu os pontos do X, esse 1 e 2, você escolheu aleatoriamente? Sim. Eu sempre escolho os pontos que são simpáticos, assim, coloca números fáceis e funciona. Ah, tá. Então tá bom. Então eu posso dar 1 e 2 também? Como quiser. Tá. Pronto, vou mandar uma foto, tá? Eu mandei uma foto aí. Muito bem. Que belo gráfico, hein? Belo gráfico. Gostei. Muito bem. Vamos para... tá bom por hoje, né? Você até fez um gráfico. Gostei de ver. Muito bem, senhorita. Nós continuamos na semana que vem. Me traga mais dúvidas na semana que vem, hein? Tá bom. Então, tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.